Então, buenas aí a todos aí. Estamos dando início ao que a gente tem chamado de Diálogos dos Batateiros. Então, bom dia ao nosso convidado especial de hoje, Eros Marion Mussoi. E para bater um papo com o Eros aí, a Elisiana, eu esqueci o nome dela ontem completo, né, Eli? Elisiana Vieira Araújo. Estamos aguardando o Tchê acordar, né, Eros? Então, a história um pouco é propor aí uma memória viva dos participantes desse grupo. Vamos amadurecendo essa ideia com as críticas, com a sugestão de melhoria. A ideia é fazer uma apresentação de cada participante, aí sucinta, uma análise do momento atual na ótica desse participante e também uma apresentação de um tema relevante. Como esse Zoom é grátis, nós temos 40 minutos para fazer isso. Então, Eros, a bola está contigo aí. Conta um pouco da tua história, onde é que nasceu, a tua origem, como é que foi a tua caminhada até chegar aí na Ipagre, no CCA, como é que foi duro aí criar essa galera toda hoje que é referência nacional. E só destacando um dia especial hoje, né? Dia que o Brasil aí de verdade está voltando às ruas, né? Coincidência aí, nosso primeiro programa no dia de hoje. Bom dia, Eros, bom dia, Elisiana. Bom dia da Elisiana primeiro aí, né, Eli? Oi. Bom dia teu aí para a turma aí. Bom dia, gente. Prazer estar aqui, tá? Conversando. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elisiane. Se o Tchê entrar, bom dia, Tchê. Bom dia, o grupo todo, com quem a gente está debatendo, com quem a gente está aprendendo muito. Eu me sinto aqui uma cobaia, né? É o primeiro, então a gente vai testar o roteiro, inclusive, né, Paulo? Mas a minha história nasce em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nasci em Santa Maria e morei lá até me formar em agronomia. Meu pai era um velho comunista, Marconi Mussoi, era caixeiro viajante, e minha mãe foi professor de música lá antes do casamento, e depois sempre uma mulher que trabalhou em casa até ser revendedora Avon. E sempre foi uma mulher muito preocupada com ajudar orfanatos. E eu acho que essas duas vertentes têm a ver com a minha formação. Na minha adolescência vivi em Santa Maria, né? Entrei na escola agrotécnica, que eu acho que mudou a minha vida, assim. Fiz a escola agrotécnica na Universidade Federal de Santa Maria. E depois, em consequência, fiz a escola de agronomia, a faculdade de agronomia em Santa Maria também. Bom, e na minha juventude, até me formar em agronomia, eu fui jogador de basquete semiprofissional, então ganhava um dinheirinho lá, fomos campeões estaduais, então isso aliviou um pouquinho, apesar que sempre estudei em escola pública, mas aliviou a minha própria família, né? Que o pai não tinha condição nenhuma de me manter estudando fora. Mas foi uma infância muito boa, muito interessante, e a adolescência também. Na adolescência, eu tive uma iniciação política assim, na escola agrotécnica, fui do centro acadêmico da escola agrotécnica, da qual o presidente era meu primo, o Tarso Genro, e que, embora um ano mais novo que eu, foi muito importante também na minha formação política. Eu digo duas pessoas que tiveram uma importância. Foi o meu pai, pelos princípios que ele passava e pela prática, e o Tarso teve uma influência como colega, como amigo, um cara que escrevia muito, lia muito, também teve a minha influência na minha história. Então, a minha história é um pouco isso, né? Depois, como vocês sabem, eu me formei na década de 60, uma formação estritamente convencional, né? Toda pautada na Revolução Verde, com uma pequena exceção. Eu fui aluno por 2 anos da Ana Maria Primavera.
e talvez já tenha dito isso no grupo, mas digo tantas vezes que não me canso de repetir. Ela era ridicularizada na Faculdade de Agronomia em Santa Maria e no Brasil porque ela dizia que o solo era um organismo vivo e não era físico-químico só, né, e geológico. Então, mas ela botou uma sementinha na nossa cabeça. Alguns ficaram digerindo aquela sementinha. Além disso, o Odo Barão Sigismundo Primavesi, filho da Ana, foi meu colega de turma. Não formou conosco, ficou um ano para trás, mas foi meu colega de turma e isso teve uma influência de fazer trabalho junto. Mas o que eu queria pautar nesse início, nesse histórico, é que a minha formação foi, tanto na agrotécnica quanto na agronomia, perfeitamente convencional. Bom, e daí fiz alguns projetos rondons, que naquela época era a forma de se conhecer o campo, embora fosse uma atividade pautada na ideologia militar, né? Mas foi interessante para se ter uma ação no campo, conhecer realidades, né? Os 2 projetos rondon no Rio Grande do Sul, daqueles que se visitava aquelas pequenas cidades, né? E um em Minas, norte de Minas Gerais. Foi bem interessante também. Depois entrei na Acaresc, né, por concurso público. A Acaresc foi substituída depois, você sabe, pela Ipagre, mas fiquei quase 40 anos na Acaresc, fazendo extensão rural. E na universidade, a primeira turma que eu lecionei foi a primeira turma que se formou em agronomia. Como professor, não era nem colaborador, era professor voluntário. Na agronomia, eu comecei em 78. Em 1978, comecei a lecionar na agronomia, mas só fui me concursar em concurso público, professor 20 horas, que foi o que eu sempre fui. Sempre fiz como professor, lecionando como professor 20 horas. Só fui lecionar a partir dos anos 81. Fiz um concurso em 80, um concurso público. Os 3 primeiros anos foi de professor voluntário. Eros, não recebia nada por isso. Diga, Paulo. Foi em que área assim que tu entrou na agronomia? Oi? Qual é a área? Sempre na extensão rural. Como é que se deu o meu ingresso? Porque não existiam professores de extensão rural para lecionar, naquela época eram 9 fases, na última fase, né? Então, a Acaresc, claro, o Glauco Olinger era o coordenador do centro e pegou emprestado da Acaresc pessoas para lecionar diversas disciplinas. Vocês lembram, Tassinari lecionava solos, o Murilo Pundec, mas eu e mais alguns colegas, 3 colegas, eu, o Voltaire e Estevão Guderres, pegamos a disciplina de extensão rural, que formalmente o professor era o Cristóvão Franco, mas ele não lecionava, ele nos convidava para ir lá. Isso foi 2 anos e meio. Depois me concursei em extensão rural e fiquei em extensão rural durante toda a minha vida, né? Na verdade, lecionei extensão rural na agronomia, no curso de nutrição, que teve por uns 4 anos a disciplina de extensão rural, que era muito importante. Depois na zootecnia e na engenharia da agricultura tinha uma disciplina chamada Sistemas de Organização Social, que era um tipo de extensão pesqueira. E que a gente criou a disciplina, formulou o programa, eu e o Feijão já estava na universidade, e daí lecionávamos como se fosse extensão pesqueira e sistema de organização dos pescadores, aquicultores, né? Então, foi isso. Então, a minha vida profissional foi sempre dentro da extensão rural, seja aqui em Santa Catarina, seja na África, onde eu me licenciei
da universidade e da IPAGRE, da Acaresc ainda naquele tempo. Em 1985 fui trabalhar em Moçambique, na FAO, onde fiquei 4 anos e meio organizando um serviço de extensão rural numa província lá, e esse serviço existe até hoje. Depois, mais meio ano, eu fiz uma consultoria em extensão pesqueira em Moçambique também. Então, foi uma Inclusive, experiência Eros, muito... tem um fato histórico aí também. Eu tinha ido o Ricardo, mas alguém contigo, daí você tinha convidado, a gente tinha uma equipe, até eu acho que era eu, o Valério, mais alguém, para também ir para lá, daí deu um acidente fatal lá com os técnicos lá, e cancelada a missão. Isso. Né? Isso faz parte da minha vida. Bom, a primeira foi ter levado, ter convidado, e o Ricardo Scherer foi para lá, nós trabalhamos lá por 2, 3 anos, e o Domingos Sávio, Eberhard Sábio, vocês devem lembrar dele, ele era do centro acadêmico também. O Domingos foi com a família para lá, né? O Domingos hoje deve ser aposentado na IPAGRE. E o Ricardo foi solteiro, mas acabou vindo casado com a Saba, nossa querida Saba, que faleceu anos atrás. Aí. Ele casou na Suécia. Por acaso, eu fui no casamento do Ricardo sem saber que ele ia casar em Estocolmo. Fui lá passar uns 10 dias com ele nos convidou para sábado de manhã dar uma volta, daí me levaram a entrar num cartório e estava tudo preparado para se casar. Foi uma surpresa para mim. Até eles sabiam que iam casar. Então, o Ricardo acompanhou. Tive a oportunidade de uma vez levar, como vocês já viram no nosso debate no grupo, o Joca foi fazer uma consultoria lá, em suinocultura, dar uma mão no projeto que eu coordenava. E o Paulo Emílio Lovato também fez enquanto o Ricardo estava lá, fez uma consultoria em solos, com as pessoas que... E tinha mais pessoas para ir para lá, e de fato aconteceu um assassinato. Bom, todo o tempo que eu tive em Moçambique foi num clima de guerra. Era guerra de guerrilha, né? Nós tínhamos restrições para movimentar para um lado, para outro. E um amigo nosso, Maurício de Curitiba, ele trabalhava num outro projeto e eles saíram desse limite e foram metralhados lá. Foi uma coisa bem grave, assim. Bem grave e triste, porque nós tínhamos jogado futebol no domingo junto, almoçado junto, e foi numa terça-feira. Então, foi uma coisa bem grave. Daí se suspendeu toda a contratação de novas pessoas, novos brasileiros, a embaixada interferiu, né? Então, foi isso. Eros, aproveitando esse gancho aí, já que a gente já está com um tempo legal aí, depois a gente pode retomar essa tua apresentação. Vamos para o segundo tema já? Daí eu queria até pedir para Eli. O segundo tema é uma rápida análise de conjuntura feita pelo Eros, mas tu dá uma introdução do momento que a gente está passando aí para passar para o Eros e fazer uma rápida análise aí do momento atual aí. Só uma pincelada geral de como é que tu está vendo a situação no país aí, um dia importante de hoje, para fazer uma ponte com o Eros aí. Não, assim, eu acho que a gente vive um momento histórico singular, né? Assim, eu acho que inclusive, eu, particularmente, muitas vezes fico com muita dificuldade de leitura da realidade, da conjuntura. Assim, eu acho que tem muitos elementos colocados e muitas coisas nebulosas, pelo menos para mim, talvez por incapacidade minha, assim, realmente de ter uma leitura mais acurada, porque são muitos elementos e a gente tem aí um cenário muito desafiador, né? Hoje é um exemplo disso, né? Hoje a gente vai para as ruas, eu não vou para as ruas, né? Porque tem uma limitação, estou aqui com a minha mãe, então assim, e ao mesmo tempo você tem uma encurralada, nós já estamos encurralados no sentido de que a gente tem uma pandemia que nos restringe e ao mesmo tempo a gente tem um pandemônio que está e toda a estrutura por trás dele, porque na realidade ele faz o serviço sujo, mas na realidade quem está operando tudo isso não é ele. Então, como que a gente faz esse enfrentamento se não ir para as ruas, né? Agora, eu acho que, por outro lado, ontem eu até mandei um link de uma discussão nos Estados Unidos, porque, assim,
essa perspectiva de uma articulação global, quer dizer, a gente não pode mais pensar na atual conjuntura, eu acho, e com esse cenário que não é só brasileiro, né, que a gente tem que pensar mais que nunca numa articulação internacional das esquerdas, porque a gente não tem condições, eu acho, isoladamente, de fazer frente a essa ofensiva da extrema-direita, do mercado financeiro, dos grandes poderosos. Assim, eu acho que a gente precisa fazer esse passo, porque a gente tem um desafio hercúleo pela frente, de como articular internamente as forças populares, mas também se articulando internacionalmente, eu acho. Legal. Eu só queria acabar rapidamente o histórico, mas só para pontuar, né? Eu acho que nesse grupo, a gente se conhece, mas para chegar nessa questão que a Eli mencionou de conjuntura, que eu acho que é um desafio para todos nós. Mas eu tive oportunidade na minha vida de fazer um aperfeiçoamento na Itália em desenvolvimento econômico e planejamento, que foi muito interessante, porque era 1/3 das pessoas da América Latina, 1/3 das pessoas da África e 1/3 das pessoas da África, né? E foi uma interação muito interessante com outros povos, com outras cabeças, né? E também na minha vida eu fiz um mestrado em Educação Agrícola e Extensão Rural, meu foco dentro do curso foi Extensão Rural. Depois fui fazer um outro mestrado em Agroecologia na Espanha. Fiz o meu doutorado... Acordou aí, ó. Oi? O Tchê acordou. Ô, Tchê! Ele está querendo entrar ainda. Mas então, concluindo aí a questão do rápido histórico, eu fiz o doutorado em Córdoba, defendi uma tese sobre a integração pesquisa-extensão e agroecologia, e depois um pós-doutorado em Córdoba também, em extensão rural agroecológica. Né? Córdoba, desculpe, foi na Universidade Internacional de Andalucia, né? com um professor supervisor, o Eduardo Sevilho, da Universidade de Córdoba. Né? Bom, então foi isso, né? Então meus projetos de vida foram esses, né? Agora estou aposentado das duas instituições, né? Tenho algumas ações ainda, participo de alguma banca, mas alguma palestra, alguma coisa, mas estou na verdade estou com mais 2 projetos pessoais, que é a rádio comunitária aqui do nosso bairro, do Campeche, né? Que é uma rádio que pontua as lutas aqui do bairro e leva adiante as lutas do bairro já há 20 anos. Então, agora a grande luta é contra o emissário submarino, contra o enrocamento de algumas praias aqui. E, para concluir, tudo já querendo levar para a questão que a Eli levantou, e também tem um projeto chamado Interperiferias, que é um projeto que é da Universidade Federal de Santa Catarina, a qual eu já convidei o Paulo, ele já disse que ia participar, porque ele é um projeto social, ambiental, trabalha com agroecologia e esportivo. Nós temos um time de futebol de veteranos aqui, mas e que joga no exterior. Se não fosse a pandemia, nós íamos estar nesse momento na Espanha e Portugal. Todo mundo já tinha passagem comprada aí, tinha um intercâmbio lá, em que se ia fazer seminários de agroecologia, de artes, de desenvolvimento, mas é um projeto muito interessante. Ele só trabalha com periferias, né? Com outras periferias, e bem interessante esse projeto. Eu acho que isso já leva ao que a Eli levantou, né? Dessa conjuntura confusa, que não é tão confusa. Ontem eu estava assistindo um programa na Rádio Campeche com o professor Rampinelli, que trabalha junto com no Centro de Estudos da América Latina, ele dizendo assim, não, se fala muito em golpe, mas não é a mesma característica de um golpe de 64, né? Que ali foram os militares que queriam derrubar um governo supostamente comunista, que nunca foi comunista. João Goulart, Brizola nunca foram comunistas e nunca iam ser
na vida, eram fazendeiros, só com uma outra visão, né? Mas dizia o professor Rampinelli que a conjuntura hoje não favorece um golpe, porque a direita está muito bem acomodada, ela quer, como a Eli colocou, ratificar o seu poder e eliminar qualquer possibilidade de contraposição a esse projeto neoliberal. Fizeram ainda no Temer, e a gente se mobilizou muito pouco, inclusive as centrais sindicais, fizeram a reforma trabalhista, né? Fizeram a reforma previdenciária, e agora estão num processo de abocanhar tudo, né? Então, o Bolsonaro e o Guedes servem, eles não vai precisar um golpe militar para eles continuar esse projeto, porque esse projeto está indo muito bem, né? Na visão deles e para eles, né? Está acabando com toda a expectativa da população, mas é um projeto que vai bem, né? E se tinha alguém que esperava outra coisa do Bolsonaro, né, é o que eu coloco, sempre coloco no grupo, né? O que se esperava? Esperava que o governo, que o Bolsonaro não fizesse aquela visão misógina, homofóbica, a favor da ditadura, da tortura, etc., tal, que ele sempre declarou. Não, ele disse que ia fazer isso. Só que essas mobilizações, elas, o povo ir para as ruas e com pouca iniciativa dos partidos políticos, dos movimentos sociais, ela podia estar acontecendo há dois anos atrás, né? Claro que foi uma eleição fraudada, com fake news, com muita sujeira, né? Mas esse é o meu ponto de chegada. Eu quero poder aqui conversar com vocês, não sei nem como é que está o tempo, mas trabalhar essa questão no nosso campo, e eu não quero ser restrito a esse campo, o campo da agricultura, da alimentação e da agroecologia, né? Mas discutir assim formação, sabe? Eu estou muito inquieto, já faz, isso não é desde os governos Lula e Dilma, o que nós estamos fazendo com essas gerações que vêm por aí. Então, essa é uma grande angústia, Paulo, só para concluir, é uma grande angústia que tem por trás de cada um de nós, tenho certeza, né? Eu acho que ninguém questiona nesse grupo aqui a agroecologia, uma alimentação saudável, mas como isso aí se espraia para o restante da população, né? Como isso se espraia com atos, se espraia em modificação de currículo na agronomia, porque o que eu vejo, Paulo, e vou passar para ti a palavra, para outros também falar, eu vejo assim, meu sentimento é que quando os estudantes entram na agronomia, talvez uns 10, no máximo 15% têm uma ideia de fazer um outro tipo de agricultura que não ser veneneiro, né? E isso não muda muito no curso, né? Nos cursos de agronomia, zootecnia, então, que eu dava aula, é pior ainda. E isso não é só aqui em Florianópolis. E Florianópolis é apontada como uma escola que se dedica à agroecologia. Imagine as outras, né? Então, tem uma influência muito grande. A gente acha que a universidade é uma coisa aberta. Não, existe um conservadorismo muito grande. Agora mesmo, na Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma grande preocupação de acabar com a disciplina Vivência em Agricultura Familiar, o nosso antigo estágio de vivência, né? Para vocês verem o nível do conservadorismo, do preconceito. Parece que estamos voltando àquele preconceito que, quando a gente começou a falar em estágio de vivência dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente na agronomia, e o Tchê lembra bem disso, porque ele era do centro acadêmico, que aquele centro acadêmico daquela época fez o primeiro estágio de vivência aqui em Santa Catarina autonomamente, não era disciplina, não era nada, né? Em assentamentos de reforma agrária, mas naquele tempo a vivência era ridicularizada por professores, dizendo agora a faculdade de agronomia vai ser no sítio do fulano de tal, né? Ridicularizando o conhecimento, o saber popular, o conhecimento dos agricultores. Parece que nós estamos voltando àquela época. E isso não é só, eu estou dando o exemplo da vivência, mas a gente vê assim, currículos todos puxando e emendas
disciplina, puxando ainda, tirando um pequeno núcleo de professores, mas puxando para disciplinas mais convencionais possível. E eu sou de um grupo de professores de extensão rural, nacional de professores, já fui dirigente desse grupo, e isso é no Brasil inteiro. E agora eu acho que falei demais, Paulo, coordena aí, mas só queria colocar essa questão, sabe? Não, tranquilo, Eros. É isso mesmo. Tu já fez muito bem a ponte da conjuntura para o teu tema relevante. Só passar então para o Tia dar o bom dia aí já. Se quiser dar um pitaco no tema relevante do Eros aí já também, né? Vai lá, Bom dia, pessoal. Peço desculpa aqui, porque eu para lidar com essa ferramenta aqui, meu filho dormindo, eu sem apoio, já me ferrei todo aqui. Não consegui nem fazer meu chimarrão. O meu tá puto comigo, que eu tirei ele da cama cedo aqui. Não, mas eu acho que vocês são tudo aposentados pelo tipo. Pelo amor de Deus, isso no domingo aqui, um frio do caralho, com o tempo nublado, você me acorda às 8 da manhã. Isso é coisa do Paulo, né? 8 horas da manhã, eu não quis falar nada. Não, é por causa da velocidade da internet, senão ela fica ruim para fazer isso. E eu acho, Paulo, que tu não faz mais sexo, cara, não é possível. Vai lá, tio. Não, mas então, ó, bom dia. Galera, eu tô muito feliz, estava até angustiado ontem, né, de pensar sobre isso. Acordei cedo pensando nisso, o que eu vou contribuir, o que eu vou conversar, né, assim, mas eu passei um pouquinho para o Paulo aquilo que eu acho, assim, a minha expectativa é que essa modalidade ela dê um salto naquilo que o grupo de WhatsApp já conseguiu fazer, né? Ou seja, nós temos uma galera com uma identidade extremamente interessante, né? E bacana que esse grupo de WhatsApp ele consegue alimentar, mas eu acho que o grupo ele é muito rico e ele está de frente a questões como o Eros acabou de colocar agora, que nós temos muito para contribuir na reflexão, para a gente e para os nossos coletivos. Então, eu acho que a ideia do Paulo foi muito boa. Assim, espero que o coletivo responda, né? Porque eu acho que ele me parece um espaço importante. Buenas. Por outro lado, por mais que nós tenhamos um coletivo muito com uma identidade muito forte, essa identidade ela está construída fortemente num certo passado, né? E com um longo distanciamento, pelo menos de grande parte, eu me coloco nesse coletivo, nesses indivíduos que dentro desse coletivo tem um distanciamento temporal e geográfico, né, com um outro grupo que está colocado aí. Então, nós podemos ter muitas leituras diferentes e isso me parece positivo. Buenas. Com relação eu não vou entrar, para a gente não alongar, eu não vou entrar na questão da conjuntura agora, porque eu tenho uma leitura e essas coisas não são fáceis da gente falar de forma simples. Geralmente, a simplificação gera tensões, né? Então, eu não vou entrar na questão da conjuntura diretamente. Eu acho que o tema que o Eros propôs, que é o da formação, eu acho que ele já nos ajuda no diálogo a fazer a ponte. Então, eu me coloco nesse sentido. Agradecer o convite, dizer o quanto que eu estou acreditando nessa proposta de ampliação das nossas interações e dizer que o tema com o qual nós começamos é o que vai fazer a roda girar daqui para frente. Eli. Desculpa pelo atraso. Tranquilo. Eli. Tá, bem, eu acho que a gente tem um tempo pequeno, né, assim, para poder abordar isso. Eu só vou pautar. Eu pensei um pouquinho sobre o tema, né, ontem, e elenquei 5 questões que, na verdade, não vai dar tempo de abordar.
Mas, assim, e o meu lugar é um lugar não da academia, mas são 35 anos na lida direta com as organizações, com a construção da agroecologia, né? Então, é esse o meu lugar, né? De onde eu olho. E assim, eu acho que, primeiro, o pressuposto, que eu acho que é comum a todos nós, que a agroecologia não é só ciência, né? Que a agroecologia é movimento, que a agroecologia é encontro e construção de saberes, que é um instrumento de transformação social e de transformação também das pessoas, das relações, seja do ser humano com a natureza, as relações de gênero, geracional, enfim. Então, eu acho que é importante pautar isso, porque ainda há, dentro desse universo, um conjunto expressivo de pessoas que ainda restringem a agroecologia apenas à ciência, né? Então, só esse ponto de partida do que formação para que agroecologia eu estou falando. E, assim, eu acho que tem um desafio grande, que é o seguinte, a formação técnica, por melhor que seja o conteúdo que seja abordado, não garante que esse profissional vai ter uma atuação empática e respeitosa com o seu universo de atuação, com a agricultura familiar, camponesa, com respeito aos modos de vida tradicional, ao saber popular. Então, a gente tem um desafio muito grande, que não é só o conhecimento técnico, é um processo de repensar o modo de ver, e ser e agir no mundo. E aí, nesse sentido, o nosso velho Paulo Freire é fundamental, sabe? Então, assim, tanto porque a gente está no mundo em disputa da juventude, que o Eros falou, disputa com quem a gente atua. Então, assim, no processo de formação, eu acho que eu pelo menos, não abro mão do legado do Paulo Freire. É claro que, à luz de outros, hoje, pensadores, né, seja da complexidade, da transdisciplinaridade, que trazem elementos importantes. Mas, para mim, como elemento fundador da minha prática, eu acho que ainda a gente tem que estar ali alicerçado no Paulo Freire, e isso é um pouco a minha colocação. E assim, para isso eu acho que tem uma situação, para falar a verdade, eu não tenho acompanhado muito a parte curricular das universidades, enfim, mas eu acho que as humanidades são fundamentais, sabe? Não tem como a gente pensar nesse profissional para atuar na agroecologia, nessa lógica que a gente acredita de transformação social, sem ter um aporte de humanidades. Eu acho que a gente já avançou na abordagem ecológica, que a gente no nosso curso não tinha nada. Eu acho que a gente avançou, ainda precisa avançar mais, né? Mas as humanidades são fundamentais. Sem história, sem geografia humana, sem pedagogia, sem psicologia, sem filosofia, eu não acredito que a gente consiga formar esse profissional nessa perspectiva que a gente tem. E aí tem um desafio enorme, que é isso que o Eros falou, a gente está vendo um retrocesso, um refluxo das universidades, das instituições de ensino, os institutos federais também, conheço pessoas que estão dentro de institutos federais num processo de resistência, e a gente tem um desafio grande, vocês estão na academia e podem dizer melhor que eu, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio hercúleo em relação a isso. Eu vou pautar só 4 questões que não vai dar tempo de abordar, tá? Isso talvez num outro momento. Uma, pensando a educação como um processo emancipatório, eu acho que a agroecologia tem um terreno muito fértil para a questão da decolonização do conhecimento. Quem me trouxe essa reflexão foram as lideranças indígenas, foram as lideranças quilombolas, nos processos de formação que a gente constrói, essa provocação de que essa decolonização do conhecimento é fundamental para a emancipação da sociedade, principalmente desses povos e comunidades que a vida inteira foram alijados na sociedade. Uma outra coisa que eu acho que é importante é romper a lógica do conhecimento como privilégio. Então, assim, por mais que a gente tenha avançado nas universidades com as cotas, com os cursos para indígenas, para quilombolas, a gente está muito aquém, né, da democratização do acesso. E aí eu acho que as experiências que a gente tem tido nos movimentos sociais, nas ONGs, de processos de formação em agroecologia, têm sido muito interessantes. Eu acho que o MST é um exemplo claro nisso. O trabalho com as escolas de agroecologia lá, iniciada nos anos 90, e que depois se ampliou muito, teve uma ação fundamental tanto para dentro do MST, para rever a sua posição em relação à agroecologia e às questões socioambientais, como para dentro dos assentamentos.
e para poder ampliar a agroecologia como prática concreta, né, que a gente tem acompanhado isso. Então, eu acho que é muito importante a gente caminhar mais nesse sentido. A gente está num momento muito difícil, né, em termos de políticas públicas em relação a isso, mas a gente acha que tem que estar isso presente também porque a universidade, os institutos, as instituições formais de educação têm um papel com seu arcabouço institucional de apoiar, né, essas iniciativas. Rapidinho, não posso deixar de falar do enfoque de gênero. Assim, não tem como pensar agroecologia sem pensar essa abordagem, na minha lógica, porque as mulheres têm um papel determinante, seja no processo inicial de transição, de consolidação da agroecologia, e a gente vê, eu fiz um estudo anos atrás, analisando a TER para mulheres rurais, e ficou evidente que, na realidade, as instituições trabalham ainda na lógica da família como um espaço harmonioso, um espaço sem conflito, né, que geram todas as desigualdades de gênero. Então, assim, a formação profissional tem que contemplar isso, com cuidado da transversalidade, porque a transversalidade é importante, mas às vezes ela é etérea. Então, assim, precisa estar pautado na formação essa reflexão, esse conhecimento, porque, inclusive, os profissionais e mulheres profissionais que vão atuar com isso têm que ter um arcabouço metodológico para trabalhar com isso, que não é uma coisa simples. E, para terminar, a última coisa que eu pensei foi em relação às estratégias metodológicas. Assim, eu acho que a gente sabe o quanto a universidade ainda é arcaica, conservadora, feudal, né, com seus grupos de poder e disputa, e a gente, na realidade, precisa repensar as práticas pedagógicas, a gente precisa arejar isso. E o Eros trouxe que, na realidade, a gente está numa dificuldade, né, um retrocesso, que experiências como a própria vivência estão sendo questionadas. Então, eu acho que tem um desafio aí para a formação, que é que linguagem, que formato, como que a gente trabalha a construção desses conhecimentos e dar ferramentas para essas profissionais atuarem nessa lógica junto com as comunidades, grupos e organizações. Rapidinho. Muito bom. Eros, o único professor que faz parte desse grupo, 40 agrônomos quase, aí, que tem essa visão, acho que bem, que eu te falou aí, apesar de amarrado historicamente, mas hoje ainda mantém essa visão, e o Eros teve essa contribuição. Por que hoje não tem mais isso? Esses 40 de 80 não se tornam 40, 100, 200 em 2020? Como é que é a pergunta? Eu não pode continuar aí, mas nós somos 40 pessoas formadas naquela época, e por que hoje, né? Tudo essa questão, como é que a gente poderia retomar isso, então? Né? Uhum. Não, eu acho que antes de discutir isso aí, eu queria... em absoluto não há discordância em que a Eli falou, o Tia também, né? Mas queria reforçar algumas coisas que, claro, a formação não pode ser descontextualizada, né? Ela tem que, se falar em formação, não é só formação, nós estamos falando de um conjunto de uma realidade extremamente complexa em que se pensa a formação para a transformação. E aí estou com a Eli, e quem me conhece sabe, quem já discutiu comigo em sala de aula, ou fora, ou em boteco, a perspectiva de Paulo Freire, revolucionária, que não é autoritária, mas que exige disciplina revolucionária, né? Se pretende fazer uma transformação de fundo, tem que se ter disciplina, e às vezes isso é relegado dentro da universidade por parte de professores, e na relação professores-alunos, a disciplina no sentido de um projeto de transformação não tem nada a ver com autoritarismo, né? E mesmo na relação com agricultores, eu acho que é muito importante esse pano de fundo de uma perspectiva freiriana de educação, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas eu queria colocar um outro, para não esquecer, eu tenho colocado, faz alguns tempos, eu tenho colocado isso em questionamento para o pessoal da agroecologia, por nós, pessoal da agroecologia, é a gente pensar em novos desenhos produtivos que permitam a ampliação da escala de produção
sempre que se fala em escala, todo mundo se arrepia, mas não é a escala da monocultura, é pensar desenhos produtivos que se conserve, que tenha a vertente da agricultura orgânica, aqui da agroecologia, e uma parte, né? Alô? Mas tem o pessoal da agroecologia tem resistência em falar em escala de produção, né? E daí se resume a pequenas hortas, pequenos empreendimentos. O próprio MST está mostrando que isso não é assim. Tem produção de arroz agroecológico sendo produzido aí em 2, 3 mil hectares. Mas o que tem que se buscar é um grande desafio para nós todos e para a pesquisa, é pensar em novos arranjos produtivos e desenhos produtivos que se permita, com corredores agroecológicos, corredores que permitam haver biodiversidade, que o princípio da biodiversidade da agroecologia ele permaneça na combinação de culturas e se possibilite em falar em ampliação. Me pergunto, enquanto, não sei, nós temos que pesquisar isso junto com os agricultores, mas que isso é necessário e é possível. Manter a perspectiva, os princípios da agroecologia, mas ampliando escalas de produção. Isso é muito importante porque eu sei, e nós todos sabemos, que a agricultura familiar, da sua forma, no seu desenho produtivo, é responsável por 80%, 85% do que vai para a mesa do brasileiro, mas nós podemos ampliar a produção agroecológica e não elitizar tanto a produção agroecológica, né? Porque hoje ela é acessada em feiras, supermercados, eu acho, por uma grande elite, e a agroecologia nunca pregou isso, né? Como uma atividade solidária e justa socialmente, pensa que todos devamos nos alimentar com um produto limpo, com um produto saudável, né, diversificado. Mas então eu queria colocar essa questão dos novos desenhos produtivos. Também ele colocou, e é muito importante assim, o envolvimento dos movimentos sociais, né? Eu mesmo já citei o MST como quem está ampliando áreas em produzindo uma escala maior, porque mesmo esses movimentos, mesmo organizações governamentais, na década de 70, 80, né, o viés era socializar o acesso à tecnologia. Essa era a grande luta no início nossa, né? Não se falava em agroecologia, falava alguma coisa, uma agricultura alternativa, né? Mas a ideia era socializar. O próprio MST, só no 3º congresso, ele coloca a palavra agroecologia nos seus debates. E de lá para cá cresceu muito, mas ainda tem ranços, né? Nós temos os assentamentos de reforma agrária, muitos produzem com transgênico ainda, né? Então tem um desafio muito grande por dentro ainda dos movimentos sociais. Eu acho que o Pedro colocou outro dia que quando ele foi trabalhar no MST, que ele disse que queria trabalhar com agroecologia, e eu acho que foi aquele falecido Bruneto que disse: não, nós precisamos produzir alimentos, como se uma coisa fosse contraditória com a outra, né? Mas eu acho que é um outro desafio, sabe, a ampliação e dá muitos ranços que a gente tem. Agora, a última questão que eu anotei aqui, não que foi que a Eli falou, mas das estratégias metodológicas, eu acho que é um enorme desafio. Eu mesmo escrevi um trabalho, posso disponibilizar para vocês, ele foi publicado, sobre os projetos de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. Analisamos 18 mil projetos, né, em 5 anos, todos absolutamente disciplinares. Então, nós temos um universo imenso para fazer pesquisa, para interagir com a sociedade, mas nós fazemos projetos disciplinares de extensão e automaticamente de pesquisa. Então, ali nesse rascunho, humildemente, tem uma proposta que toda a pesquisa, toda a extensão da universidade, todo o ensino, deva nascer das comunidades.
a partir de projetos integrados, complexos, unindo agrárias com a economia, com a educação, ou seja, dentro de uma característica, uma realidade complexa e uma ação interdisciplinar. E aí, a partir disso, a gente poderia discutir currículos, podia discutir projetos de extensão e projetos de pesquisa e projetos de ensino, evidentemente, né? Mas a partir de uma visão complexa, porque essas estratégias metodológicas, elas têm que partir da realidade, né? Não se desmerece o saber científico, em absoluto, mas esse saber tem que ser contextualizado em cada realidade, né? Então, a gente fez esse projeto, esse estudo, esse estudo, e isso demonstrou que 86% dos projetos da Universidade Federal de Santa Catarina estão aqui na Grande Florianópolis, como se a realidade de Santa Catarina fosse isso e do Brasil fosse isso, né? E todos disciplinares. Então, é um desafio muito grande. Então, a formação, para mim, ela envolve questões de formação. A partir da realidade, tenho certeza que haveria uma mobilização, uma sensibilização, isso maior que está sendo, estudantes, professores, sociedades, né? Então, é isso que eu queria pontuar dessas falas, da formação, sim, de novos desenhos produtivos, a questão de atuação integrada com os movimentos sociais e reforçar isso que a Eli colocou, das estratégias metodológicas serem realmente ascendentes. As estratégias, infelizmente, ainda são descendentes, são criadas dentro dos departamentos da universidade, dentro das empresas de pesquisa, da Embrapa, das EPAGRES da vida, e descem como verdades, né? Já mudamos alguma coisa? Mudamos, né? Quando a Eli colocou lá anteriormente... Um pouquinho, estou terminando aqui. Pode ser? Levo lá para ti. Quando a Eli colocou que a questão da pesquisa, né? Da pesquisa e da extensão não pode ser emoção, tem que pensar nas entidades, sim, mas eu acho que muita coisa aconteceu nesses 40 anos que foram os próprios profissionais que lutaram e conseguiram transformar lá dentro, né? Na Embrapa também, já a questão da agroecologia cresceu bastante, insuficiente para a necessidade que esse país tem, mas tem modificações importantes na Embrapa, pela luta dos próprios pesquisadores, do sindicato dos trabalhadores da Embrapa, enfim. Era isso, agora estou me alongando demais. Era isso, Paulo, nesse quesito aqui. Eu até queria saber quanto tempo falta aí. Eu também não sei, mas ele vai apontar um relógio para terminar. Ô, Tchê, tu está com o microfone desligado aí, Tchê. Ô, Tchê, tu está com o microfone desligado aí. Pode falar aí. Aí, vai. Buenas. Primeiro, eu pedi desculpa. Bom dia para o Eros. Tem uma dívida histórica com esse cara, porque o que a gente sabe, grande parte se deve a ele, né? Toda essa trajetória que a gente vai fazendo na vida, porque ele foi um professor diferencial naquele momento, pelo menos para mim, foi decisivo. Então, é uma referência muito grande, né? E para ele, bom dia, que eu não dei antes, né? Ele... É um prazer enorme revê-la, quanto tempo sem ver, né? E a gente tinha uma amizade, uma convivência, de uma relação de intimidades muito grande, né? A gente era um diferencial na nossa época, porque a gente se abraçava, se beijava, se gostava sem... de uma amizade pura mesmo, assim, né? Então era um negócio muito bonito e todo mundo reconhecia de fora, quem olhava para nossa galera, né, Paulo? A gente que viajou o Brasil aí, a gente conseguiu fazer isso. Isso tinha muito a ver com aquele grupo que estava lá, né? Então acho que... Buenas. Olha, eu tô refletindo, Eros, mas de uma forma tão dolorosa, essas questões todas, e eu tenho a sensação que eu preciso me desconstruir
literalmente, e isso é muito doloroso, mas o grande problema para mim é eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho um caminho que é ir para frente. Por isso que nós não mudamos nada na formação dos nossos acadêmicos. Ou seja, eu vou usar um exemplo, e a Eli colocou essa questão da descolonização, né? E eu parto de... Nós precisamos descolonizar o mundo, este mundo colonizado pela lógica moderna. Um indígena pode estudar tudo o que ele quiser do nosso saber, e ele tem para onde voltar. E ele tem aonde aplicar sem se transformar. Eu não tenho mais. E a modernidade, lá em 1492, ela produziu esse corte na nossa cultura. E nós padecemos disso. Foi cortado o nosso umbigo, e nós ocidentais da modernidade não temos um caminho de volta para resgatar como o africano tem, o indiano tem, o chinês eu não sei mais se tem, né? Ou seja, e o que eu quero colocar é eu acho que nosso efeito ele é pequeno sobre a formação, porque nós estamos estruturados, eu elenquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorias são estruturantes e que nós não conseguimos desconstruir isso que está aí sem desconstruir essas categorias. E nós não conseguimos fazer isso, nem dentro da agroecologia, que para mim, vamos cuidar com isso, porque tudo isso que a Elisiane colocou aí e que todos nós estamos envolvidos é o que tem de melhor, é o que nós conseguimos produzir. Sabemos que temos muito para melhorar ainda. Agora, eu vou falar das categorias que eu acho que são estruturantes e que impedem as verdadeiras mudanças acontecer. A primeira é: diferentemente dos outros grupos sociais chamados de antigos, atrasados e tal, não existe CPF. Tem um sujeito que ele é um sujeito integral e integrado na natureza. Ele é o touro sentado, ele é a águia dourada, ele é qualquer coisa. Ele tem um assento na natureza que não é uma natureza não humana, é também humana. Nós separamos isso. Nós temos um CNPJ que separa a economia do conjunto da vida. Acabou. Sem romper com o CNPJ, na minha opinião, não temos mais como voltar a fazer uma outra economia. O outro elemento que está assentado sobre isso é a tal da divisão do trabalho. E tanto na esquerda quanto na direita, ela tem a mesma matriz, ela tem o mesmo efeito. Ela nos tira... É isso que faz com que a gente tenha uma casa com um quarto de doméstica. Visão do trabalho. Nós queremos sofisticar, romantizar e papapá, pipipi, mas, no fundo, nós reproduzimos uma divisão do trabalho desta modernidade ocidental. Ela é profundamente desenraizante da vida, ou seja, nos coloca constantemente. Nós não conseguimos mais cuidar da água, não conseguimos cuidar da rua, porque nós dividimos tudo. Nós não temos mais responsabilidade sobre as coisas. E nós não temos volta. O processo que nós construímos, a volta para nós ocidentais, é praticamente impossível na nossa vida hoje. A quarta categoria é a própria modernidade. Nós não conseguimos olhar para os indígenas e para os quilombolas sem considerar eles atrasados, sem querer levar o nosso saber lá, sem dizer que se eles não colocarem o CNPJ, eles não vão conseguir participar da sociedade avançada. A outra é a ideia de progresso.
não conseguimos produzir nada sem que essa praga de progresso esteja impresso no que nós estamos fazendo. E a outra é crescimento. Nós não conseguimos enxergar nada que não seja crescer. Isso está impresso na ideia de escala. E a gente coloca isso como uma obrigação, como uma tarefa insubstituível. E a ideia de desenvolvimento, que ela, a partir dos anos 60, quando ela foi introduzida, final dos anos 50, ela foi capaz de amalgamar, de arredondar todos esses elementos num discurso que tomou conta, que não tem como, é difícil alguém pensar em fazer algo que não esteja dentro de desenvolvimento e que algo que eu faça que não seja desenvolvimento. Agora, tira do desenvolvimento essas categorias e sobra o quê? E, por último, que é a mais moderna e que isso faz com que nós conseguimos empolgar alguns estudantes, é a categoria inovação. A inovação tem sido o motor para dentro da agroecologia, para dentro dos movimentos, para qualquer lugar. Se eu não estou inovando, eu não estou desenvolvendo, não estou progredindo, não estou fazendo... Entende? Então, eu acho que a Europa está num processo profundo de reanálise crítica profunda da sua realidade. Ela está discutindo decrescimento, desindustrialização, está questionando suas epistemes, mas ainda eu acho que de forma tênue. E, portanto, então eu concordo com essas coisas que o Eros colocou, muito bem colocado, Eros. Nós continuamos sendo disciplinadores, impositores, porque ainda vem de cima para baixo, e nós não somos capazes, por mais que nós tenhamos produzido estratégias metodológicas, de permitir que os sujeitos nos digam exatamente que visão de mundo eles têm, qual é a cosmovisão e o que é esse desenvolvimento. Né? Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E isso está me desesperando, sinceramente. Legal, legal. Eu acho que a gente está meio que terminando o tempo aí. Eu queria dar só uma pequena contribuição. Eu acho que nós quatro aqui, junto com vários outros colegas, temos muito a ver com esse momento. Uma experiência rapidinha. Como vocês sabem, eu tenho uma loja de produtos naturais e tenho uma feira de orgânicos. E eu discuti até com o PC, o pessoal da agricultura orgânica, como não está mais existindo as feiras, né? Não estava, agora já abriu, não estava conseguindo vender seus produtos. E essa questão da escala, por exemplo, agora a Thaís, né, está participando de um projeto que está conectando assim, os agricultores orgânicos com as comunidades. Então, está elaborando cestas, tem um financiador no meio e está levando para as comunidades. Agora, isso, o papel, acho que tem um grande esforço aí para praticar tudo isso que nós estamos falando. Desde a organização dos produtores em escala para poder atender o mercado crescente, as comunidades, essa foi uma ideia do Tchê, né, para levantar suas demandas e alguém no meio, na época até nós sugerimos até a questão do Estado, através do Exército, por que não fazer toda essa logística para trazer a produção dos agricultores de forma organizada, eles teriam que se organizar em escala, a escala seria isso, juntar. A Thaís teve que pegar 2 ou 3 ou 4 associações para atender a demanda dela, meio que em cima da hora. Então, foi um processo muito trabalhoso, né? Então, eu acho que nós, assim, todos nós estamos envolvidos com isso, estivemos envolvidos com isso, e há um espaço hoje, na crise, né? Como a gente sempre aprendeu, nas crises surgem várias oportunidades. E uma que está surgindo é essa, a questão da organização da produção familiar, da agroecologia, dos orgânicos. Eu tenho relação com 8 produtores, mas cada um está com a sua produção e às vezes não consegue nem me atender na minha feira porque faltam produtos. E a demanda da comunidade, que realmente é elitizada hoje, quem compra na minha loja. Mas tem uma grande demanda das comunidades que poderia ser atendida se nós tivéssemos também, o Eros conhece aqui no Campeche, tem várias experiências aqui com as comunidades aqui locais,
né, de organização através das associações. A nossa associação aqui é muito combativa, aqui no Campeche, tem das Areias, tem aqui do Tavares. Então, eu acho que tem um espaço surgindo, uma nova realidade surgindo para a atuação profissional, e quem sabe até nossa, né? Como já profissionais aí, já que já estão hoje com tempo extra aí, possibilitando atuar nessa questão. Pessoal, eu não sei se nós vamos ter muito tempo ainda, então acho que a gente poderia passar para as palavras finais do Eros, depois a Eli e o Tchê aí. Lembrando que o Tchê desligou o microfone de novo aí. Bom, vamos lá. Eu sempre desligo para não dar interferência. Eu queria finalizar dizendo assim, não, existe uma concordância, o Tchê diz que existe uma concordância, não, mas existe uma angústia, e é essa coisa da escala, né? E isso é bom a gente pensar nisso, né? Pensar de uma forma aberta, porque, por exemplo, eu sou da linha que não entendo que a escala tem que ser uma obrigação, porque é moderno, porque é inovativa, não, mas ela pode ser uma necessidade. O dia que se fizer uma reforma agrária séria nesse país, né, que se desapropriar grandes fazendas, nós vamos ter que ocupar essas grandes fazendas. E talvez vamos ter que implementar desenhos produtivos que tornem essas fazendas sustentáveis na mão de agricultores de vertente familiar. Mas isso é para a gente discutir. Não. Mas eu queria finalizar agradecendo muito esse convite do Paulo e a participação da Eli e do Tchê. Dizer que essas duas figuras, Paulo, cada uma diferentemente, marcam na vida da gente. Eu lembro do Tchê naquele primeira experiência que se chamou vivência, não era vivência, era uma coisa meio paternalista, nas enchentes de 83, organizando junto com o Ribeiro a primeira experiência do CCA aí para ajudar os agricultores a rever a sua recuperação depois das enchentes, durante e depois das enchentes. E da Eli, eu lembro de uma coisa para mim sensacional, que foi lá nos idos quando o grupo dela fez extensão rural, e tinha no final da disciplina de extensão tinha uma dramatização de uso de métodos de extensão. Talvez ela nem lembre mais disso. Não lembro. Então, um fazia demonstração de método, outro planejava uma excursão. E eu me lembro dois do grupo dela, que ela e o Ricardo. Aliás, o grupo todo veio vestido de agricultores, de camponeses, né? E simularam um escritório de extensão dentro da sala de aula, com autoritarismo típico dos extensionistas, né? Não por vertente, não pessoalmente, né? Então, essas coisas marcam na vida da gente, assim, eu agradeço muito a oportunidade, né? E vamos ver as próximas experiências aí, Paulo, que eu faço questão de assistir, tá bom? Se alguém tiver interesse em alguma coisa, eu tinha aqui coisas PowerPoint, mas não queria apresentar, mas estão disponíveis com dados sobre essa questão que eu falei, textos também. Se alguém tiver interesse ou tiver seja interessante, Paulo, a gente pode postar no grupo. Meu muito obrigado, um abraço, um bom domingo. Aqui em Florianópolis, um sol maravilhoso. Um abraço. Eli. Deixar um abraço grande, agradecer pelo convite, né? E um prazer ver o Tchê ao vivo e a cores. E assim, tá mais bonito, né? É bonito o Tchê, né? Tá estiloso, cara, só no preto, só no básico. E deixar um abraço para o Eros, aquilo que o Tchê falou, na realidade o Eros sempre foi uma referência, ele não foi meu professor, mas sempre foi uma referência para a gente, né? Daquele grupo restrito de professores com os quais a gente tinha identidade, enfim. Então, é uma alegria, depois de tanto tempo, voltar e dialogar a partir de um outro lugar, né? Que é essa trajetória de vida e profissional da gente. Tá? Um grande abraço para todo mundo. Só uma correção, Paulo. Se a Eli não foi minha aluna, eu estou confundindo as pessoas. Eu lembro não fui tua aluna, não. Você estava na África. Exatamente. Eros, a ideia final é fazer aquela pergunta-responda rapidinha. Diga. Questão de livro, Eros. Olha, livro, eu estou acabando de ler esse livro aqui.
em Alto Mar, um livro escrito em 1893 que conta a história dos nossos imigrantes italianos e alemães que vieram para cá. Muito legal. Mas eu leio sempre meio combinado. Estou lendo também esse livro da Chimamanda e é isso. Um filme, Eros. Filme. O Menino que Descobriu o Vento. Música. É sensacional. Fala do saber local, um filme que roda na África e que o menino mostrou para a comunidade descobrir um tipo de um catavento lá que puxava água. Sim. Sensacional. Uma música, Eros. Eu não posso dizer uma música, mas eu gosto muito de música popular brasileira e daí esse é o meu chão. Mas sou muito eclético, sabe? Sou muito eclético. Um passeio. Um lugar legal para visitar. Marrakech. Não. Eu também não. Tá Né? muito chique. É que eu tive a oportunidade de fazer 5 meses por ter morado na Espanha. Mas pode ser Campo Heré também. Pessoal, a ideia, então, é essa aí, né? Queria que vocês depois sugerissem melhorias, críticas, né? E também, quem quiser, a ideia também agora é a gente fazer uma agenda. Tem outras pessoas. Aí a ideia era começar com o Quito, que foi o idealizador do grupo, né? Com o André e eu. Mas vamos andar aí, vamos ver como é que continua aí. Então, obrigado a todos. A gente vai disponibilizar esse link aí agora no grupo para o pessoal poder assistir. E eu tinha dado uma sugestão para o Tchê aí, para não ir na balada ontem à noite, para acordar cedo, mas parece que aí as demandas... Tu está onde mesmo, Tchê? Eu estou em Pelotas, fazendo doutorado em Política Social e Direitos Humanos, então eu fico na balada dos livros. Não conseguindo sair da... E a Eli, não sei se vocês sabem, é a solteira mais desejada de Floripa hoje. Por que, Eli? Não, é que o Rogério está na África e eu estou para ir para lá assim que o Covid deixar. O Rogério está no projeto da FAO em Angola e aí estou só esperando abrir o... Agora somos pessoas não gratas, ninguém quer saber de brasileiro em lugar nenhum do mundo, então tem que esperar abrir os voos para eu poder ir lá ficar com ele. Então tá difícil, longe. Paulo, esse era um tema interessante para discutir, era quais eram as questões que a gente discutia lá nos anos 80 sobre amor livre, casamento, família e... Pessoal, um abraço a todos, bom domingo aí, então. Obrigado aí, tá? Tudo de bom. Valeu. Obrigado, Paulo. Força. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Dá uma ajudinha aqui, não está parando aqui para gravar agora. É End Meeting for All, né?